Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais essa aula do Se Liga na Educação. Hoje o nosso tema, Notas sobre a Existência. Eu sou o professor Leandro Carvalho e vou conduzir você nessa aula sobre filosofia antiga. Essa imagem a gente pode visualizar Diógenes sentado em seu barril, cercado por cães. Essa imagem é muito bonita, é muito ilustrativa, apesar de que aparentemente não diz muita coisa, mas se você reparar na arte dessa imagem, vai se lembrar de um personagem muito mais recente da história da nossa televisão. Todo mundo já deve ter visto ou assistido, ouvido falar do personagem Chaves, né? O Chaves, aquele do seu Madruga, do seu Barriga, né? Esse personagem, criado pelo Roberto Gomes Bolaños, que é um artista mexicano, falecido há pouco tempo, foi inspirado na vida e na proposta filosófica do Diógenes, desse filósofo que nós estamos estudando no dia de hoje. Aqui você pode vê-lo retratado pelo Jean-Léon Gérôme. Não me lembro em qual museu está exposta essa obra, mas você pode notar aqui na mão dele uma pequena lamparina. Essa lamparina simboliza, né, na filosofia do Diógenes, a busca pelo conhecimento, a busca por iluminar os caminhos da existência. Para ele, a existência é baseada na simplicidade, no desapego, em deixar de lado os confortos, os luxos, os privilégios que, no fundo, ele interpreta, nos interrompem o caminho para a felicidade, né? Então, a partir dessa imagem, a gente já pode tirar esse conhecimento. Eu queria destacar para você essa frase aqui, que você vai encontrar no PET 6 de Filosofia. Os cães reagem com honestidade diante da verdade. Repetindo, os cães reagem com honestidade diante da verdade. Vamos pensar um pouquinho a respeito dessa frase, né? Você deve ter em casa o seu pet, o seu cachorro, o gatinho, o papagaio, seja lá qual bicho for. E você já deve ter notado que ele não precisa de muitas coisas, ele não precisa adicionar muitas coisas para chegar ao fim de sua vida. O que eu quero dizer com isso? O cão, do dia que nasce ao dia que morre, não aprende muito mais coisas do que aquilo que ele já veio biologicamente programado para existir, né? Todo cão late, todo gato mia, mas você nunca vai encontrar um gato latindo, você nunca vai encontrar um cachorro miando. Por outro lado, o ser humano é diferente. O ser humano, por ter nascido no Brasil, por exemplo, aprende desde criança a falar português. Mas no meio da vida ele pode se decidir a aprender mandarim, aprender francês, aprender inglês. A língua inglesa que você aprende na escola, ela não é uma língua nativa. Você aprende esta língua durante a vida. Segundo a doutrina cínica, a única finalidade do ser humano é a felicidade. E a felicidade, portanto, é equivalente à virtude, ou seja, a grande potência do ser humano é ser feliz. Não temos nenhuma outra finalidade na vida a não ser a felicidade. Distanciar-se da virtude, portanto, não traz benefício algum ao ser humano. Vamos pensar nessa relação entre a felicidade e a virtude, uma vida virtuosa, uma vida decente, uma vida digna, uma vida capaz de ser evidenciada como exemplo para as outras pessoas, né? Todo mundo gosta de ser elogiado, todo mundo gosta de ser reconhecido, todo mundo gosta de ter o seu trabalho reconhecido, elogiado. E para que esse trabalho seja elogiado, é necessário que ele seja feito, seja elaborado de forma virtuosa. Este reconhecimento é um dos elementos da felicidade.
Vamos adiante aqui. Uma marca importante do pensamento cínico, depois eu vou voltar a essa palavra cínico, mas é o desprezo pelas coisas superficiais da vida. E eu vou destacar aqui para você esse termo desprezo, porque hoje em dia nós temos a tentação de ver a palavra desprezo num sentido muito pejorativo, num sentido negativo, né? Mas aqui, na filosofia cínica, nós usamos desprezo num sentido positivo, no sentido de desapego, no sentido de deixar de lado aquelas coisas que não são importantes, como, por exemplo, confortos, comodidades, riquezas, prazeres, luxo, ostentação, fama. Nós que vivemos em tempos de hiperconexão, ou seja, você que está assistindo essa aula pela televisão, pode reprisar esta aula pelos canais de comunicação, por exemplo, pelo YouTube, né? Ou pode ver a aula diretamente pelo YouTube. Em tempos de hiperconexão, as pessoas são tentadas a acreditar que, por exemplo, a fama ou a ostentação são os principais valores da vida. Portanto, hoje, precisamos entender que desprezo por coisas superficiais, além de um ato que nos garante a felicidade, é um ato, sobretudo, de coragem. Porque esse ato vai na contramão daquilo que as pessoas usualmente praticam. Eu acredito que você já esteja dando conta deste raciocínio. Deixar de lado ostentação, fama, riquezas, luxos, pode não só ser um ato de garantia da sua felicidade, como, sobretudo, um ato de coragem, um ato de questionar aquilo que o cotidiano nos estabelece. A simplicidade, portanto, na filosofia cínica, é a meta. E os melhores exemplos de simplicidade são os animais, uma vez que eles não necessitam de luxos, de ostentações. Para eles, a água e a ração diária já é suficiente para que eles vivam bem. Vamos adiante. A discussão a respeito da liberdade, sobretudo, é um processo de busca pela felicidade. Portanto, vejam a relação agora entre a discussão a respeito da liberdade e o problema da felicidade. Pergunte-se, será possível viver bem e ser feliz abrindo mão da própria liberdade? Vamos recordar das aulas que assistimos sobre Aristóteles, que ele demonstrou que a felicidade é a principal busca do ser humano. Ele classificava a partir do conceito de eudaimonia. Um termo um pouco mais difícil, mas que podemos traduzir simplificando por busca pela felicidade, né? O bem-estar que te garante a felicidade. Veja que a filosofia cínica nos faz, portanto, recordar o problema da felicidade. E o problema da felicidade está diretamente relacionado à busca pela liberdade também. Por isso é importante refletir a respeito da relação, e isso o PET 6 vai nos trazer com bastante clareza. Você que leu e que vai ler o PET 6 vai encontrar isso bem exposto lá no texto, a relação entre os indivíduos que são singulares e as instituições que são coletivas. Nesta relação não existe certo, não existe errado, porque se tratam de processos permanentes, ou seja, processos que não têm fim. O ser humano nasce em sociedade, vive em sociedade e morre em sociedade. É a partir das relações sociais que ele estabelece o seu próprio ser humano. Portanto, se a gente quiser
avançar um pouco nessa interpretação, já trazendo para o mundo contemporâneo, é completamente enganoso, é completamente equivocado aquela atitude do tipo, eu decido o que fazer da minha vida, eu sou um indivíduo livre, ninguém manda em mim, sou dono do meu nariz, penso, falo e decido como quiser. Mero engano. O tempo todo você está sendo condicionado pelas relações sociais que acontecem ao seu redor. É por isso que é muito importante termos muito claro isso que está aqui no nosso texto. Refletir a respeito da relação entre indivíduos e instituições. Lembrando, novamente, não há certo, não há errado, porque se tratam de processos permanentes. O materialismo histórico, cujo principal autor é o filósofo alemão Karl Marx, vai reelaborar um conceito filosófico muito importante, que é o da dialética. Vou destacar aqui no texto para vocês, porque a dialética é exatamente este movimento entre polos opostos que sintetizam um novo conhecer, um novo agir, uma nova forma de existir, né? Ela pode, portanto, ser aplicada, inclusive, para a relação entre indivíduos e instituições. Como aplicá-la? Pense bem, a vontade do indivíduo, a sua vontade neste momento, precisa ser cotejada, ou seja, precisa ser comparada com a vontade das instituições ao seu redor. Quando eu digo instituições, eu estou me referindo, por exemplo, à sua família, à sua escola, à igreja que eventualmente você frequenta, as outras instituições que estão ao seu redor, o próprio Estado, né? Todos esses indivíduos coletivos têm vontades próprias, vontades elaboradas a partir dos seus membros, e estas vontades precisam ser comparadas, equilibradas, postas em dialética com a vontade do indivíduo. Lembrando, portanto, ninguém nasce só, ninguém é dono do próprio nariz sozinho. Todos existimos em comunidade, todos existimos em sociedade, sem o que não conseguimos existir. E é por isso que eu vou voltar lá no início da nossa aula, para a gente dar uma olhada no título que eu escolhi para ela, Notas sobre a Existência. Se você quiser, anote aí no seu caderno mais uma sugestão de material para você pesquisar na internet, a letra de uma música. Provavelmente você, jovem, gosta muito de música, vai dar uma pesquisada, se não conhece, nessa aqui. Cajuína, do Caetano Veloso, né? Ele compõe essa música em homenagem ao falecimento de um grande amigo dele, né? E acredito que é o pai do amigo dele. E o início da letra é muito instrutivo. Existirmos, a que será que se destina? Né? Caetano Veloso nos coloca essa pergunta: para que serve existir? Né? Qual é o sentido da existência? Né? Se fôssemos responder aqui com a filosofia cínica, se fôssemos responder a partir da filosofia cínica, já podemos intuir que o sentido da existência é a busca pela felicidade, é a busca por existir de forma feliz. Né? E essa felicidade, cotejando com os outros textos do PET 6, nós podemos entender que se trata de uma felicidade condicionada pela nossa vida em sociedade, pelas condições que a sociedade nos oferece para buscar essa felicidade. Uma sociedade que não se interessa pela felicidade dos seus indivíduos é uma sociedade ela mesma infeliz. E é por isso que nós precisamos prestar atenção na sabedoria desse conhecimento. Prometi para vocês que eu ia voltar aqui ao cinismo, só para a gente entender o uso filosófico desta expressão. Quando você vê num texto de filosofia
a palavra cínico, a palavra cinismo, dificilmente vai, esta expressão dificilmente vai significar o mesmo que significa para nós no senso comum hoje, né? Hoje nós entendemos cinismo como falta de caráter, como duplicidade de comportamento, né? Uma pessoa cínica, os jovens costumam dizer que é uma pessoa falciane, né? O cínico filosófico não é nada disso. Se a gente quiser traduzir cinismo, a gente pode traduzir como semelhante a um cão, né? Lembrando que o grego grafa cão como kinikos, né? Kinikos, tá bom? Então, semelhante a um cão. Diógenes, que via nos cães o melhor exemplo de simplicidade, de desapego à vida material, que inclusive faziam suas necessidades pela cidade, que não tinham nenhum pudor em andar nus pela cidade, Diógenes vê nesses animais o melhor exemplo, o exemplo mais claro de busca pela simplicidade que garantiria, então, na filosofia dele, a felicidade. Essa estátua é de Pedro Abelardo, um outro autor já do período medieval. E o que ele nos traz de importante é que a dúvida nos leva à pesquisa, ou seja, o interesse por aquilo que não é conhecido nos leva a pesquisar. Esse princípio, ele tem sido reafirmado por diversos autores ao longo da história. Destaquei aqui para vocês Sexto Empírico, Agostinho de Hipona, que inclusive nós vamos estudar daqui a pouco, Pedro Abelardo, René Descartes, já frequentemente estudado, John Dewey, filósofo norte-americano já do século XX, e ainda outros. E para finalizar, a gente retoma o problema principal da nossa aula, que é o sentido da existência. Vou destacar aqui para vocês o seguinte: alcançar a felicidade é vista como a meta de nossa vida. Por isso, é muito importante mantermos uma atitude de atenção a tudo aquilo que nos acontece. Me referi em outra aula a um comportamento de vigilância que nós somos levados a ter por conta do olhar dos nossos adversários, dos nossos inimigos, enfim, de quem vive ao nosso redor. Basta você dar uma olhadinha nos arquivos que você vai encontrar essa aula. Muito bem, alcançar a felicidade é vista como meta de vida e, para isso, é necessário mantermos uma atitude de atenção a tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Sem isso, nós colocamos a nossa vida numa espécie de piloto automático e esse piloto automático pode nos levar a caminhos perigosos. Portanto, se você quer ter uma vida digna de ser chamada de virtuosa, uma vida capaz de ser exemplo para aqueles que estão ao seu redor, para forçá-los a uma atitude mais nobre, mais decente, mais íntegra, é necessário que você tenha vigilância, atenção aos seus próprios atos. Não no sentido de se punir o tempo todo, mas no sentido de se perguntar: isto que eu estou fazendo, convém fazer? Isto que eu estou agindo, convém agir? A comida que eu prefiro é de fato a mais saudável? É de fato a que vai garantir uma vida melhor para mim? Perguntas como essa são capazes de te levar a uma reflexão mais profunda a respeito de como você existe. Eu fico por aqui, deixo para você o meu abraço. Em caso de dúvidas, use o Tira Dúvidas, consulte o Tira Dúvidas. Nos vemos na próxima aula e muito obrigado.